Eu comprei um pouco mais de R$ 8.000 em USDT, que é uma criptomoeda lastreada no dólar. É uma stablecoin, que assim se chama, USDT. E basicamente, tudo que eu fiz foi uma questão de proteção. Eu vou te explicar no vídeo de hoje por que eu fiz isso, se eu tomei uma decisão correta, para que a gente possa analisar de forma profissional, como um investidor profissional, como se comportar frente às oscilações de mercado. Então, trazendo para cá, basicamente eu fiz essa minha compra um pouco tardia, pois eu tinha feito esse vídeo aqui no finalzinho de fevereiro, início de março, falando do dólar, que o dólar ia estar num preço bom, no patamar desse vídeo, e a partir do mês de março ele iria fazer uma movimentação de alta, e sim, fez. Se você ainda não viu esse vídeo, dá uma conferida lá. Percebam bem que na época desse vídeo estava o dólar a 5,18. Tá? O dólar atual está a 5,24. Eu estou comprado na stablecoin de dólar, eu estou comprado aqui a 5,25. Essa é a minha compra. Eu estou comprado no mercado à vista, não estou comprado no mercado futuro. Então, essa diferença de 1 centavo para baixo, 5 centavos para baixo, isso não é algo alavancado. Eu não vou sentir um peso grande onde meu patrimônio vai se desprender de forma assustadora e eu tenho que ficar nervoso por isso. Não. O que eu preciso entender é que eu realmente demorei um pouco para comprar o dólar, mas eu ainda tenho mais 2 posições, são 3 posições que eu ia entrar no dólar. A primeira que eu já entrei com R$ 8.700, eu tenho mais 2 posições de mais R$ 8 a R$ 10.000 para entrar no dólar. Então, em torno ali de quase R$ 26.000 nessa faixa. Para quê? Caso o dólar caia um pouco mais, eu estou comprando novamente, eu monto a posição. Mas por que isso? Vamos trazer aqui para o gráfico. Ponto número 1. Pensar de forma profissional eu vou precisar de dólares a partir do mês que vem, em abril. Então, é isso que banco faz, é isso que instituições, fundos e tudo mais. É uma proteção em hedge, tá? Ele faz um hedge na carteira dele, que é, caso esse dólar realmente faça uma movimentação de alta, eu estou protegido, tudo bem? Caso o dólar continue caindo mais, não tem problema, porque eu preciso de um período, né, para poder entender quando é que eu vou precisar desses dólares. E aí, a instituição ela vai fazendo esse cálculo e vai montando suas posições a partir disso. Eu vou precisar para mês que vem. Então, caso mês que vem o dólar esteja numa movimentação de alta, eu lucrei, ok? E tá tudo bem, eu fiz uma trava de segurança. Caso esse dólar faça uma movimentação de queda e continue caindo, eu vou precisar dele de qualquer forma. Então, por mais que ele caia aqui e eu não tivesse feito essa compra na USDT, eu ia estar perdendo dinheiro do mesmo jeito com esse dólar ou com esse meu dinheiro colocado aqui numa conta rendendo um CDI. Porque se eu vou precisar do dólar e ele continua caindo, significa dizer que o dólar é 5 vezes mais do que o real. Então, por mais que ele esteja rendendo aqui 20, 30 mil reais na minha conta em um CDI, só que está rendendo um CDI a valor real, não está rendendo um CDI a valor dólar. Então, em consequência, o dólar é 5 vezes mais do que o índice. E aí, mesmo ele caindo e rendendo no CDI, eu vou ter um prejuízo de qualquer forma. Então, só para você entender que por mais que eu fiz uma especulação errada aqui, comprei o dólar a 5,25 e errei na especulação e o dólar vai cair aqui para baixo dessa mínima e abaixo dessa mínima é 5,16. Vamos supor que o dólar vai bater aqui 5,15, tudo bem? Então significa que eu vou perder 10 centavos sobre a minha operação. Em tese, no mercado à vista é tranquilo. Não é? Dá para você tomar risco porque a oscilação é muito pouca. Claro que você não vai comprar o dólar lá nas máximas, né? E aí vai cair isso aqui tudo, realmente você vai tomar um prejuízo muito maior. Mas eu estou buscando a comprar em uma região de mínima, que essa mínima, ele tem aqui um alto volume, tá? Dando ali uma ideia. Tá vendo aqui, com base no volume anterior, com base no volume anterior, o dólar fez uma mínima com volume muito mais acelerado do que o anterior. Então, isso me denota uma possibilidade de parada no mercado, que foi o que aconteceu. Foi por isso que eu fiz o vídeo anterior de como comprar dólar barato. Observe, quando eu fiz o vídeo e a partir do dia seguinte já entrou ali a questão da guerra e tudo mais, o dólar foi e pum, explodiu. Caso esse dólar faça uma movimentação de alta, estou protegido. Caso caia mais, não tem problema. De qualquer forma, eu ia perder valor quando eu fizesse a conversão. Então, eu estou montando uma posição de trava. E aí, veja bem o porquê essa posição de trava. Eu estou aqui no gráfico semanal. Vou botar um gráfico mensal aqui do dólar. Percebam bem, ó. Tá vendo aqui? Se a gente for levar em consideração topo e fundo, uma simplicidade ali, até de uma teoria de SMC e tudo mais, ó. Topo, fundo, topo.
e aí o mercado está voltando, ó, em uma espécie mais corretiva nessa mínima aqui anterior. Tá percebendo? Se eu for considerar até uma questão de ordem block, se eu for puxar esse blocozinho de ordens aqui, ó, esse último candlezinho, vou tirar aqui o imã, ó, vou puxar esse último candlezinho aqui pro lado, ó. Pam, o mercado tá em tese em cima dele, ó. Isso no mensal. Então, eu tô comprando o dólar em uma região de mínima aí, dentro dessa faixa de preço. Caso ele caia mais, não tem problema, eu perderia valor do mesmo jeito. Caso aí eu consiga trabalhar em uma posição e mesmo se ele cair mais, eu ainda tenho mais duas mãos para colocar nele e ele faça uma movimentação de alta, eu estou protegido em uma região de mínima. Então, o vídeo que eu fiz anteriormente é basicamente para entender, aqui ó, esse vídeo K. Esse vídeo aqui ó, é basicamente para entender como eu posso me proteger frente a uma operação do qual vai ser realizada no mês que vem e em uma região onde é interessante. Eu estou comprando em uma região de mínima, eu não estou comprando dólar porque ele esticou demais. Então, só para você ter uma sabedoria de entender a questão de preço, tá? É simples. Ó, mínima e máxima. Então, eu vejo muita gente comprando quando o dólar estica. E eu estou comprando, deixa eu puxar aqui, ó. Eu estou comprando quando o dólar caiu. Estou comprando na queda dele. Significa dizer que comprar na queda é vantajoso? Não. Porque, em tese, quem comprou nessa mínima, sei lá, aqui, tomou na cabeça. Né? E continuou tomando na cabeça. Só que notem, eu estou fazendo uma correlação gráfica, entendendo que eu estou numa região de mínima, de bloco de ordens, de uma congestão aqui anterior, onde o mercado fez, ó, liquidez, fez duas mínimas, fez outra mínima de novo, está perdendo num gráfico semanal. Eu estou fazendo um volume um pouquinho mais agravado aqui, um pouquinho maior do que o anterior. E aí, caso esse dólar suba, eu estou protegido. Então, é justamente isso que eu faço muito quando eu percebo que dá para se negociar dólar, principalmente no mercado spot, né, que é um mercado aqui de criptomoeda, onde você compra ele no cenário à vista e aí você consegue carregar sempre comprado ali. Diferentemente, quando você faz uma posição vendida, porque aí você está meio que descoberto. Eu não. Uma posição comprada, eu estou coberto dela, é uma posição à vista e não tem alavancagem. Então, é dessa forma que eu consigo me proteger em uma situação que eu vou utilizar esse dinheiro. Se eu não fosse utilizar esse valor, eu prefiro não me expor no mercado de dólar, ele em uma tendência de queda. Caso, como eu vou usar sim, mas se eu tivesse em um cenário tranquilo, eu não fosse viajar para fora, eu não fosse precisar de dólar, não fazia sentido eu entrar numa compra aqui simplesmente para eu ganhar na volatilidade em um mercado à vista. Eu prefiro entrar isso no mercado futuro. E aí eu entro numa posição futura, um contratinho, lastreio esse contrato, um contrato no mesmo valor do contrato de dólar, que basicamente é um valor bem caro. Para quem não sabe, é em torno ali de 50 mil reais. Tá? Um contrato de dólar no mercado futuro é 50 mil reais. Então, se você entra com uma posição comprada e você tem 50 mil reais, é nessa faixa, deve ser um pouquinho mais agora pelo dólar mais caro, é em torno de 10 mil dólares, tá bom? Então, se a gente pegar ali a valor presente, 10 mil dólares, vezes 5,25, agora 24, né? Então vai dar 52.400. Então, se você quiser trabalhar o dólar em um cenário para você redear sua carteira, né? Ter uma proteção dela, e você tem 52.400 reais para isso, se você entra com um contrato, você vai estar protegido com base no valor futuro do contrato. Aí tudo bem. E aí, se eu quiser fazer isso, eu posso. Eu entro numa posição vendida aqui. Eu sei que o dólar vai cair no longo prazo, tá bom? E aí eu entro vendido aqui, exemplo, e eu tenho 53 mil lá na minha conta e simplesmente eu deixo o dólar rodar. Por quê? Porque se esse dólar chegar a zero, aí eu vou perder tudo. Só para você ter noção de como é no mercado futuro e no mercado à vista, para você ter essa compreensão de profissional de mercado, tudo bem? Então, se eu tenho 53 mil reais e entro vendido aqui, vamos supor, eu sei que o dólar vai cair, eu não quero ser o day trade, onde vai acertar o ponto perfeito de virada. Mas você sabe que a probabilidade dele de cair por causa disso, fundamentos e tudo mais, ver um gráfico ali, ver uma tendência de baixa, mas você não quer simplesmente acertar o ponto, o time perfeito, você entra com o valor do contrato cheio num contrato futuro aqui. E ponto, e você esquece. Aí você tem que suportar o balançado do mercado, mas você está lastreado, porque você está no mesmo valor do contrato. E aqui nesse vídeo é justamente para te mostrar como é uma mente, né, de investidor profissional de mercado.
Não é somente aquele cara que vai comprar fundos imobiliários, renda fixa, sabe? É uma mente onde você consegue se conectar com o mercado como um todo, ok? E aproveitar as oportunidades. Então, você consegue estar comprado no à vista. Exemplo, eu posso comprar no à vista aqui. Vamos botar aqui no gráfico de 5 minutos. Ó. Eu posso estar comprado no à vista. Nesse ponto aqui, é onde eu estou comprado. Nessa faixa, eu acho que aqui um pouquinho mais abaixo. E eu posso estar vendido no futuro um contratinho. E aí eu posso redear minha operação no à vista, exemplo. Eu ganhei essa queda toda aqui, ó, no futuro. Consegui ganhar ali R$400, exemplo. Vamos supor, quanto é que o mercado de dólar caiu hoje? 80 pontos. Com um contratinho vai dar R$800. E aí eu poderia fazer essa operação comprada no à vista, vendido no futuro. O mercado caiu, eu pego meus ganhos do futuro e jogo na conta do dólar à vista. Ou, no caso aqui, o SDT que eu prefiro comprar. E pronto, eu vou lastreando e consigo fazer uma montagem de posição de uma carteira comprada à vista e comprada e vendida a futuro. É isso que eu posso. Isso aqui é como se fosse uma introdução ao mercado de opções. Eu só estou tentando expandir a sua cabeça para que você não fique limitado a simplesmente saber estratégias de trading, como entrar comprado, como entrar vendido. Eu estou expandindo a sua visão como investidor profissional. Tá? Porque o que mais tem aqui no YouTube é justamente técnicas de trade, né? Se eu explicar para vocês, um bloco de ordens, esse aqui tem um bloco de ordens e aí a gente vai vender aqui, eu posso fazer isso em outro vídeo, eu posso mostrar operações, erros e acertos e tudo mais, mas eu preciso mostrar para vocês que não existe só um mundo, que é de day trade. Você perdeu no day trade hoje, mas você está ganhando no à vista, você está ganhando nas opções, você está ganhando no mercado de ações. Vamos ver a Petrobras aqui hoje? A Petrobras está subindo hoje, tá certo aqui? 0,36%. Só que notem, essa posição de Petro, eu montei uma posição de Petro aqui, ó. Era para eu ter entrado, inclusive, em opções, não entrei. Entrei no à vista. Só que aí, no à vista, eu consegui fazer um lucro nessa ponta, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Porque o que é que eu faço? Vou mostrar para vocês uma estratégia aqui. Eu pego uma conta de R$5.000. Todo janeiro de todo ano, eu coloco uma conta de R$5.000 e vou escolher as melhores ações que vão me pagar 10% todo mês. Então, nesse mês aqui, ó, no mês de fevereiro, eu consegui pegar 10% na Petro. Então, o que é que eu faço? No final do ano, eu quero ter 100% desses R$5.000 que está na minha conta. Eu quero ter R$10.000. E eu vou fazendo isso. Então, a Petrobras já me pagou. Aí, se ela me der uma outra melhor oportunidade, eu posso até entrar de novo. Mas depois que eu entrei comprado em Petro aqui e depois que ela fez esse movimentinho, me deu 10%, eu estanco ela e vou procurar outras e outras e outras ações e todas elas para me pagar 10%. Então, a Vale me deu exatamente aqui, ó, quase me deu 10%. Eu lembro disso aqui. Eu peguei uma comprinha nesse ponto, ela subiu, me deu 9 e pouquinho. Quando ela começou a recuar, eu realizei. Me deu 6 e pouquinho, eu lembro que me deu 6% ali dessa operação. Não tem problema, eu vou procurar uma outra operação, uma outra ação, Banco do Brasil, Banco do Bradesco. E aí eu vou criando um leque de carteiras onde eu ganho em diversas pontas. Isso tanto no mercado internacional também. Eu posso pegar aqui o TradingView, tá? E eu monto posição também em ouro. Eu lembro que lá no começo do ano eu tinha precificado ouro exatamente nessa ponta aqui, ó, nessa região de bloco de ordens, ó. Aqui. Só que o que aconteceu? Essa posição de ouro eu não vendi. Por causa da guerra, eu fiquei meio receoso de entrar. Só que o dólar ativo, qualquer ouro, enfim, é muito mais a questão gráfica. Eu particularmente não sou o cara dos fundamentos. Eu gosto de olhar o gráfico. O gráfico respeita, o gráfico desconta, o gráfico diz tudo para você antecipadamente. Então, o mundo pode estar acabando, todo noticiário falando que o dólar vai explodir, o dólar vai cair, mas olhe para o gráfico, é muito importante você entender a leitura técnica para que você saiba se posicionar. Consequentemente, eu tive boas oportunidades no ouro nesse período de alta, só que aqui eu não quis ficar vendido no ouro. Aí tem um outro ponto legal para que você, como investidor, muito provavelmente você não vê isso com tanta facilidade no YouTube. A gente vai pegar aqui, ó, calculadora. Vou pegar a calculadora aqui da TickMill. A gente vai vir aqui, ó, só para você entender como é esse mundo de mercado. Ó. Isso aqui é no mercado internacional.
Se eu montar uma posição, ó, vendida em ouro, vou botar aqui, ó, Shao USD, ó. Alavancagem, tanto faz, botar um lote. Vou calcular. Presta atenção nisso aqui, ó, swap de compra. Se você monta uma posição comprada no ouro e larga ela, você vai ter que pagar o swap de $63 num contrato cheio. Agora, se você monta uma posição vendida no ouro, você ganha $51,30 ali, só montando a posição e largando lá. De um dia para o outro você ganha essa posição. Então isso é bacana, isso aqui você pode pegar em diversos ativos, o USDT, o USDCAD, enfim, vários. E aí você simplesmente mantém a posição. Então quando eu estava montando a posição de compra do ouro, eu pagava, claro, eu não estava com lote cheio, eu estava com um micro lotezinho, eu estava com isso aqui, ó, um micro lote. Cadê? Minha alavancagem é de 1 para 100. Deixa eu calcular de novo. Aqui embaixo, ó. Ele só está dando aqui o padrão. Aqui embaixo, tá vendo aqui? Swap de compra. E aí, para cada dia que rodasse, eu perdia ali $63. Mas eu ganhava na posição comprada. Mas eu tinha que pagar esse swap de um dia para o outro. E aí, basicamente, era isso aí. Essa posição aqui, ó, de venda que eu faria, eu estaria ganhando e seria muito boa. Eu realmente precifiquei ela, tinha mencionado na nossa comunidade, acabei que eu não entrei pela guerra, você vê. Eu acabei sendo influenciado pela própria guerra e não aproveitei a oportunidade. Então, estou mostrando para vocês uma visão mais aberta, para que vocês realmente tenham um profissionalismo nesse mercado e não fique limitado. Beleza? Curtiu o vídeo de verdade? Dá um like, porque isso é um conteúdo para que você não seja como se fosse um cabresto, sabe? Ficar ali, ó, limitado, day trade, eu tenho que ganhar, meu Deus do céu, não tá dando certo. E você muitas das vezes coloca tanto peso no mercado para dar certo nisso aqui, e aí não dá certo, você desiste. Só que existe um mundo de opções, um mundo de oportunidades. E você quer ir muito alavancado, você vem aqui, pega no mercado do mini índice, no mini dólar, enfim, e quer ir extremamente alavancado aqui, quer fazer R$500, 1.000, 2.000 no dia, mas não para pensar que é muita coisa frente ao capital que você tem aqui alocado. Provavelmente você tem o quê? Entre R$1.000 a R$10.000 para operar nesse mercado, e você faz R$1.000 no dia ou perde R$1.000 no dia, 10%. É bizarro. Eu concordo que é muito bizarro. Só que se você entra numa posiçãozinha de 5.000, ó, tem até a marcação aqui, ó, que eu vinha precificando, ó, isso aqui é uma onda 4, entrei, peguei a onda 5, saí fora. Se você tem a visão de um longo prazo, numa continha de R$5.000, você entra numa vista, numa Petro, pega 10%, é R$500, é quase pouco parecendo no mercado futuro, mas você no final do ano, você tem o dobro do capital, aí é maravilhoso. Então, isso é uma estratégia que eu utilizo. Se você quiser utilizar e gostou, deixa nos comentários aí abaixo. Entra lá na nossa comunidade e participe da nossa mentoria, que vai ter, a partir do próximo mês, gratuitamente. Basta você cadastrar ali nas corretoras, na corretora Clear Corretora, e aí você acessa, tá bom? Só para fazer uma explicação boa, se você me acompanha um pouco mais tempo, viu que eu era da corretora Rico, eu hoje migrei para a corretora Clear, pois são da mesma empresa, tá bom? A XP, ela é detentora da Clear e detentora da Rico, e é tudo um conglomerado. Como a Clear Corretora, ela é uma corretora de trade específica e as ferramentas de trade estão lá, eu achei bom passar para lá para trazer melhores benefícios, pois a corretora Rico está sendo vinculada somente para investimentos e não está tão vinculada a trade. Então, para que eu possa dar um suporte melhor à galera, ao pessoal, eu achei mais interessante, né? Ter uma assessoria, algo mais dedicado e personalizado. Então, se inscreve aí abaixo, deixa o like e tamo junto.